Boa tarde, gente linda da segunda série do ensino médio. Que prazer estar com vocês e podermos, com satisfação, abrir esse segundo semestre de 2021. Hoje a gente saúda o terceiro bimestre. Então, hoje é o nosso encontro de reabertura, né, das nossas aulas de filosofia. E iniciamos o nosso terceiro bimestre e a gente inicia o terceiro bimestre já assim, se organizando um pouquinho, porque eu vou contar para vocês quais serão as habilidades que nós trabalharemos ao longo desse terceiro bimestre, tá bom? Vou deixar aí na tela para vocês verem. Então, nós teremos 4 habilidades que são da segunda série do ensino médio, que estão descritas aí para vocês, tá bom? E nós teremos também uma aula de retomada de uma habilidade da primeira série que vai acontecer lá no final do terceiro bimestre. Então, se vocês prestarem bem atenção nessa tela, vocês já vão conseguir ver ali, lá em primeiro lugar, qual é a habilidade que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Identificar e criticar práticas de humilhação social. Esta é a habilidade que nós trabalharemos na aula de hoje. Como vocês já estão acostumados, as habilidades no componente filosofia, elas são sempre divididas em 2 aulas. Então, hoje nós teremos a nossa primeira aula desta habilidade que se intitula, vejam aí na tela, vamos falar sobre humilhação? E na próxima aula desta habilidade, nós teremos então um encontro que vai se chamar Faz de conta que estou sonhando. Humilhação, preconceito e discriminação. Legal? Agora que estamos já devidamente informados, organizados, né? Para que tudo corra bem e da maneira mais frutífera e proveitosa possível no nosso terceiro bimestre, eu gostaria de convidá-los para uma primeira reflexão, uma primeira pergunta que eu vou colocar aí na tela para vocês e que diz o seguinte: por que você acha que esse tema, qual o tema, professora? O tema da humilhação, sobre o qual nós conversaremos hoje. Por que você acha que esse tema interessa a filosofia? Então, é legal se vocês trouxerem aqui no nosso chat, para a gente ter material, dar pano para a manga para a gente conversar, né? As respostas de vocês. Por que será que esse tema da humilhação interessa a filosofia? Ou melhor, por que será que a gente vai conversar sobre isso na aula de filosofia? Um minutinho, a gente já se encontra. Então, pessoal, quando a gente fala assim, por que será que esse tema ele é importante de ser debatido, principalmente no componente filosofia, né? Vocês me trazem respostas, por exemplo, da professora Arlinda, né? Devido a ser recorrente em vários grupos na sociedade, muitas pessoas não prestam atenção, não cumprem determinações legais, né? A professora Dilson também traz uma resposta para a gente, né? Porque trata da maneira como nos relacionamos. Excelente, professora Dilson, bem colocado. Ainda o professor José diz o seguinte: é algo relativo ao nosso ser, à nossa existência, e, portanto, precisa ser questionado, depurado, analisado. Perfeito. Então, todas essas ideias de vocês, né, respondem de fato por que a gente trata sobre humilhação em filosofia, por que é importante pensar filosoficamente sobre esse tema, que é um tema tão recorrente, que é um tema que aparece tanto no nosso convívio, né? Então, de fato, a gente precisa pensar de forma mais apurada um pouquinho sobre ele, tá bom? Aí,
Vamos começar lendo uma frase, para vocês verem que esse tema da humilhação não é novo, gente. Não foi ontem que a gente começou a falar e a pensar sobre humilhação, né? Olha, lá antes de Cristo, enfim, lá no Oriente, né? Já se falava, já se pensava sobre humilhação. Então, deem uma olhadinha na frase que vai aí na tela para vocês, olha. É uma frase, é um versículo bíblico, né? E diz o seguinte: qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, a ideia aqui, quando a gente traz essa frase, não é fazer nenhum tipo de apologia nem nada, é só para a gente perceber que, olha só, como que falar sobre humilhação é uma coisa que é antiga, os homens, em alguma medida, sempre pensaram sobre isso, né? E vieram aparecendo essas diferentes concepções sobre humilhação, né? E até hoje, a gente se pega precisando falar sobre isso, né? E aí é interessante que, assim, se a gente parar para analisar, vejam aí na tela, nessa frase, né, nesse versículo, ela já usa a palavra humilhado. Eu acho que é interessante, né, a gente parar para pensar na raiz etimológica dessa palavra, não é? Então, a etimologia é aquela ciência que estuda a origem das palavras, e se a gente for buscar a etimologia da palavra humilhação, é muito interessante, porque a gente vai perceber que ela tem pelo menos duas origens, ou, digamos assim, pelo menos dois possíveis entendimentos, duas possíveis acepções. A primeira é aquela que tem mais a ver com o que no inglês a gente fala assim, humiliate, né? Humilhar, humiliate. Então, tem a ver com esse sentido mais comum de rebaixar, vexar, oprimir, menosprezar, tratar com desdém, sabe? Esse sentido mais comum que a gente usa mesmo de humilhar. Aquele sentido que, se eu tivesse perguntado para vocês, pessoal, como vocês definiriam a humilhação, certamente vocês teriam trazido elementos dessa definição, né? Só que não para por aí. Isso que é muito interessante, é o pulo do gato para a gente entender como que essa palavra ela é tão rica em significados, em possibilidades de compreensão e de entendimento. Porque vejam o segundo entendimento, a segunda concepção, a segunda definição da etimologia, né, de humilhar. Ela tem a ver com outra palavra do inglês, que é a palavra humble. Para quem sabe um pouquinho, né, dos adjetivos em inglês, o humble é aquele adjetivo que significa assim, humilde, né? Em português a gente fala humilde, né? Então, essa segunda raiz etimológica de humilhação, ela fala para a gente assim, sobre o tornar-se humilde. Ela fala sobre a humilhação no sentido da própria pessoa se colocar abaixo das outras, colocar os seus interesses abaixo do interesse dos outros, né? Essa ideia sobre humilhação enquanto tornar-se humilde, ela já aparecia lá no Santo Agostinho. Eu indico aí para vocês que quiserem entender um pouquinho melhor sobre essa acepção, a carta 118 do Santo Agostinho, e aparecia também no São Bento de Núrcia, né? No Passos para a Humildade. Vejam aí o São Bento de Núrcia usando, então, a palavra humilhação como sinônimo, de alguma forma, equivalente à humildade, tá certo? Na acepção, na origem etimológica dessa palavra, a gente tem lá do latim humilis, né? Que vem de humus, que é o chão, a terra. Então, a palavra humilhação sempre conectada, sempre vinculada, de alguma forma, desde a sua origem etimológica, com aquilo que está embaixo, aquilo que está no chão, na terra, tá bom? Aí, pessoal, o que acontece? A gente tem essa origem etimológica da palavra, a gente tem esse significado mais corrente da palavra humilhação, a gente viu outra possibilidade de significado, de concepção dessa palavra, e é importante a gente pensar, entender que, historicamente, esse termo, né, as concepções sobre humilhação, elas foram variando, não é? Então, a gente chega lá no século XVIII, vejam aí na tela,
com um novo entendimento do que seja humilhação. Então, a gente tem aí, por exemplo, a Declaração Americana de Independência, a gente tem a Declaração dos Direitos do Homem e dos Cidadãos, a gente tem a Declaração dos Direitos Humanos. Todos esses documentos têm em comum uma certa ideia sobre humilhação que a coloca como uma transgressão das expectativas legítimas que todo e cada indivíduo tem de ser respeitado e tratado com dignidade. Então, a gente já tem aí, né, no 18, em todos esses documentos, uma ideia sobre humilhação como algo que deve ser evitado, como algo que deve ser repudiado. Por quê? Porque todo e cada indivíduo tem o direito de ser respeitado e de ser tratado com dignidade. Certo? Aí vocês vão me dizer assim, professora, teve algum filósofo que já tratou, assim, mais contemporâneo, mais dos dias de hoje, teve algum filósofo que já tratou sobre o tema humilhação? Sim, com certeza. E aqui eu trago para vocês um deles. Vamos conversar, então, um pouquinho sobre o pensamento de um filósofo político estadunidense chamado John Rawls. O John Rawls foi muito profícuo, né? Escreveu muitas obras, mas hoje nós vamos nos deter no seu pensamento sobre humilhação, que aparece na sua obra lá de 1971, que é Uma Teoria da Justiça. Em Uma Teoria da Justiça, o John Rawls diz o seguinte para a gente. Ele está falando lá sobre instituições, e aí ele diz assim: uma concepção adequada de justiça leva em consideração a humilhação. Então, ele está dizendo o seguinte, gente, não há sociedade em que as instituições não levem em consideração a humilhação, e não há sociedade minimamente decente, digamos assim, em que as instituições não deem as bases sociais do autorrespeito. Né? E aí ele entende autorrespeito como garantia das condições para que os indivíduos adquiram um senso de si como pessoa com valor moral e que desenvolvam capacidades para percorrer o seu plano de vida autonomamente. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, a humilhação é um problema tão grave, mas tão grave, que a gente precisa que as nossas instituições, na nossa sociedade, levem em consideração esse problema. E mais do que isso, que elas forneçam as possibilidades para que os indivíduos consigam exercer o autorrespeito e se enxergarem como pessoas de valor, como pessoas dignas, recebedoras, merecedoras de direitos, que possam traçar os seus caminhos com autonomia. Então, o problema da humilhação, no pensamento do John Rawls, é um problema grave, que merece ser olhado com muito cuidado, não é? E aí ele diz o seguinte, a humilhação pode ocorrer de duas formas para o John Rawls. A primeira, que eu coloquei aí na letra A, é a que ele chama de humilhação do cidadão, né? Então, ele diz o seguinte, a humilhação do cidadão ocorre em instituições chamadas básicas, que são responsáveis pela distribuição de direitos e liberdades. Então, aí a gente pode pensar, por exemplo, na legislação, na Constituição. Quando a gente tem, pessoal, uma legislação, uma Constituição, que promovem situações de humilhação, opa, cuidado, diz o John Rawls, tomemos muito cuidado, fiquemos muito atentos, porque está acontecendo aí uma situação de humilhação do cidadão. Aí vocês vão dizer assim, mas imagina, professora, que vai existir uma legislação que permita ou até que promova situações de humilhação do cidadão. Gente, eu tinha um professor que dizia assim, acautelai-vos, vamos olhar com cuidado para a história, a gente não precisa ir nem longe, vamos olhar para a história da modernidade, para a história contemporânea. Só aí na cabeça de vocês, quantas situações vocês conseguem pensar de legislações que promoveram humilhação do cidadão?
eu consigo pensar em várias. A gente pode pensar, por exemplo, no apartheid, a gente pode pensar na segregação racial nos Estados Unidos. Um monte de situações a gente consegue pensar, né? E aí, um segundo tipo de humilhação de que o John Rawls fala é o que ele chama de humilhação socioeconômica. Então, ele diz assim, ó, em instituições relacionadas à divisão socioeconômica, então, distribuição salarial, transferência de recursos, enfim. Quando isso é muito desigual, quando os inferiores, que recebem menos, que têm um status supostamente inferior, são marginalizados, e eles são lembrados disso de uma forma frequente, obrigatória, daí a gente conhece, a gente experimenta, a gente vê o que o John Rawls chama de humilhação socioeconômica. Ah, professora, mas imagina que vai acontecer uma situação em que as pessoas que têm um status supostamente inferior ou vulnerável vão ser lembradas disso. Imagina, professora, ninguém faz isso. Vamos pensar quantas situações vocês já viram acontecer em que aconteceu humilhação socioeconômica. Puxem aí pela memória de vocês, pela cachola de vocês, e vocês vão ver que o John Rawls não está tão errado assim de se preocupar com esse tema. Tá bom? Aí, gente, apresentei para vocês as duas formas de humilhação que o John Rawls concebe como possíveis na sua obra, Uma Teoria da Justiça. Então, ele diz assim, maiormente, a humilhação ela ocorre nas instituições, né? E podem ser humilhação do cidadão, e humilhação socioeconômica. Aí veio um filósofo israelense, o Margalito, e falou assim, pera um pouco, será que só nas instituições acontece humilhação? Será que só na Constituição, na legislação, enfim, acontece humilhação? Não, senhor. Não, senhor. E aí, o Margalito vai apresentar uma definição de humilhação que é bem mais ampla do que a do John Rawls. Então, ele vai definir humilhação, vejam aí na tela, como qualquer atitude ou condição que constitua bom motivo para que uma pessoa considere que seu autorrespeito foi injuriado, né? Foi violado, foi, né, atacado. Autorrespeito, na perspectiva do Margalito, é o respeito à própria humanidade, aquilo que nos une a todos, a nossa humanidade, né? E aí o Margalito diz assim, humilhação é essa atitude, qualquer atitude que faz com que o outro tenha um bom motivo para considerar que o seu autorrespeito foi violado, foi atacado, foi injuriado. Então, como a gente pode definir, diz o Margalito, o humilhado? Humilhado, gente, é toda e qualquer pessoa que seja tratada como se não fosse humana. E essa definição do Margalito é muito útil para a gente pensar no nosso cotidiano, na nossa vivência, nas coisas que a gente vai vendo, né? O que é o humilhado no Margalito, no pensamento do Margalito? Toda e qualquer pessoa que seja tratada como se não fosse humana. Então, se você já viu alguém tratando outro ser humano como se fosse um objeto, como se fosse uma máquina, como se fosse um animal não humano, porque nós humanos também somos animais, mas como se fosse um animal não humano. Se você já viu alguém tratando o outro como se fosse um indivíduo não livre, ou como se fosse submisso, como se fosse sub-humano, menos do que um ser humano. Se você já viu alguém que tem uma participação negada nos grupos sociais, políticos, que ele é excluído, a presença dele é considerada ilegítima, saiba que você já vivenciou, experimentou, viu, presenciou uma situação, dentro da perspectiva do Margalito, uma situação de humilhação, né? E aí, o Margalito é um pensador que é bastante realista no sentido de que ele diz o seguinte, olha, gente, eu faço filosofia negativa
diz o Margalito, faço filosofia negativa. Por quê? Porque eu parto do princípio de que não é a justiça que vai nos levar a fazer política, a pensar, a agir. Não. Não é a justiça. É o contrário da justiça que vai fazer a gente se mover, se mexer, pensar, refletir e agir. É a injustiça que faz a gente agir. Aí ele diz o seguinte, a humilhação, a injustiça, são aquelas coisas que faz a gente se mexer, agir, lutar contra elas. Faz a gente agir politicamente no nosso cotidiano. Por isso que é muito mais adequado, diz o Margalito, pensar pelo lado negativo. Então, pensar assim, vamos parar com esse negócio de ficar perseguindo o bem enquanto ideal. Ah, por que numa sociedade ideal não haveria injustiça e nem humilhação? Não, diz o Margalito, vamos parar com esse negócio. Filosofia negativa. Em vez de pensar em buscar uma sociedade ideal, vamos pensar em afastar a injustiça e a humilhação o máximo que a gente conseguir. Então, uma sociedade ideal não existe, não vai existir para esse filósofo, mas uma sociedade em que a gente se empenhe em lutar contra situações de humilhação, combater a crueldade da humilhação, essa sociedade a gente consegue sim fazer. E a gente consegue sim imaginar. É isso que o Margalito vai chamar de sociedade decente, na sua obra lá de 1996. Em vez de procurar uma sociedade ideal, diz o autor, vamos procurar construir uma sociedade decente. Aquela em que a gente se empenha cotidianamente em evitar e lutar, combater a humilhação e as situações de crueldade advindas da humilhação. Então, essa é a perspectiva do Margalito, que ele chama de filosofia negativa. Não vamos pensar no ideal, vamos pensar no que a gente consegue não fazer para construir uma sociedade decente. Não praticar humilhação, né, para construir essa sociedade decente. Tá bom? Aí, eu quero deixar, então, uma reflexão, já um convite, né, para a gente ir já pensando um pouquinho, né, na nossa próxima aula, que também vai falar sobre o tema da humilhação, né? Eu queria que vocês pensassem aí com os botões de vocês. Será que preconceito, discriminação, humilhação, será que essas três coisas estão relacionadas, gente? Ou não? O que vocês acham? Elas podem ser pensadas juntas? Elas são necessariamente separadas? O que vai aí pela cabeça de vocês quando a gente coloca essa pergunta? Vão pensando. A gente tem uma semana para pensar nisso. E aí, semana que vem, a gente conversa, tá bom? Sobre isso. E aí, quero só deixar, então, algumas sugestões para vocês. São sugestões que vão fazer com que a gente pense sobre humilhação, vão fazer com que a gente reflita sobre humilhação, né? Então, tem um filme de 2015, uma diretora brasileira, Ana Mui Laert, que traz para a gente uma situação em que assim, a gente vê ali na tela tantas situações de humilhação acontecendo que é impossível que a gente não pare para refletir sobre aquilo, que a gente não pare para pensar sobre a nossa própria vida, sobre o cotidiano, enfim. E, no mesmo sentido, uma outra obra cinematográfica que apresenta reiteradas, contínuas situações de humilhação e que também, gente, é impossível sair dessa obra sem ficar com uma pulga atrás da orelha e pensar sobre a gente mesmo e pensar sobre humilhação. É um filme de 2019, Parasita. Tá bom? Então, se vocês puderem assistir, fica aí o convite. E, para quem é do mundo dos livros, né, eu trago aí as dicas, então, do Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, esse autor russo que é um mestre de falar sobre humilhação e pessoas em situação de humilhação, sempre provocando a gente, provocando o nosso olhar para essas situações que estão acontecendo. Deixo também como dica uma obra do Philip Roth, A Humilhação. E, por fim, talvez alguns de vocês já tenham lido essa última obra, é A Metamorfose, do Kafka, do Franz Kafka.
tá bom? Se vocês tiverem a possibilidade, vale muito, muito a pena essa leitura, principalmente se vocês conseguirem linkar, vincular de alguma forma esses textos com aquilo que a gente refletiu no nosso encontro de hoje, com várias outras reflexões que vocês farão sozinhos aí com vocês, que quando a gente termina uma coisa e deixa ruminar, ela fica mais potente, né? Pessoal, foi um grande, grande, grande prazer ter podido estar com vocês. Eu me despeço com muito, 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 muito carinho e com a certeza de que semana que vem estaremos juntos novamente. Cuidem-se muito. Um beijo a todos.